Amanda, tudo bem? Em Tudo primeiro jóia. lugar, tudo bem. Em primeiro lugar, muito obrigada, gratidão de coração por ter aceitado me dar essa entrevista. Você aí que é uma estudiosa dessa área da cerâmica, né, e de todos esses processos. Para quem não sabe, eu fiz um curso com a Amanda e assim me apaixonei porque eu sou muito teórica, eu venho dessa área, né, da docência. E depois que a Sofia nasceu, eu parei de dar aula e tudo mais, mas assim, eu fico fascinada por descobrir esses novos assuntos. E a Amanda, no mestrado dela e nos estudos que ela tem aí na universidade, ela abordou nesse curso que eu fiz a história da porcelana e da cerâmica. E o que faz, né, até hoje, a maioria das pessoas, vamos falar um pouco do nosso país, né Amanda? Do Brasil, ainda escolher a cerâmica, ao invés, escolher a porcelana ao invés da cerâmica. Como que a gente faz uma escolha? Qual a diferença? Como que a gente pode fazer uma escolha consciente? E o que é importante nesse processo? Porque hoje a gente vê tão em alta a cerâmica, né? Por que está tão em alta e o que os ceramistas ou as pessoas que vão consumir essas cerâmicas manuais devem saber ou devem procurar nesse momento. E ninguém melhor para falar sobre o assunto do que essa super estudiosa do assunto, né, e mestre nesse assunto, que é a Amanda. Então, Amanda, muito obrigada, vou te passar a palavra, pode ficar à vontade para contar aquelas histórias maravilhosas que você tem. Tá, vamos. Bom, vou falar um pouco da a minha pesquisa de mestrado, né, na faculdade. Sou formada em artes visuais, meu mestrado também foi na área. Eu sempre tive uma paixão muito forte por panela de barro e por entender também utensílios de barro da nossa cultura popular, da nossa cultura mais tradicional, dos núcleos tradicionais de cerâmica. E quando eu comecei a estudar isso, bom, juntamente com a minha formação técnica em cerâmica, né, eu fui vendo que existia uma grande divergências entre valores, né? O valor que você dá a uma panela é muito diferente do valor que você dá a uma peça queimada em alta temperatura, esmaltada, numa panela de barro, eu falo, né? Ou para uma peça de porcelana. E aí, por conta de ver essa nobreza dos materiais, eu quis buscar um pouco a raiz disso, da onde que vem essa nobreza, essa diferenciação, né, dos materiais. E é muito interessante, assim, porque a gente não tem, claro, o que eu falo e me posiciono sobre a cerâmica é um pouco de observação, né, do que a gente mesmo encontra até nos ateliês, de uma falta de conhecimento também sobre o que da onde que veio a porcelana, como ela foi concebida, né, que os materiais ela precisa ter para ser feita e tudo mais, e de uma depreciação da nossa cultura popular. Então, as duas coisas, essas coisas todas estão muito unidas. Primeiro, uma supervalorização daquilo que vem de fora, a gente, o nosso complexo de vira-lata explodindo, né? E uma depreciação da nossa cultura popular. Então, quando eu fui entendendo esse processo, eu falei, acho que eu quero estudar isso. Acho que eu quero, primeiro, valorizar essa produção. Então, no meu processo, eu estudei as ceramistas que estão no Vale do Ribeira, que são mulheres agricultoras e artesãs. E elas têm um conhecimento profundo sobre a terra, uma relação profunda com a terra. E eu quis colocá-las como poetas do barro. Então, a minha visão não era discutir se aquilo é arte, se aquilo não é arte, eu já considerei que e vou falar de forma poética a partir daquilo. Então, o meu mestrado foi sobre essa cerâmica vermelha brasileira de baixa temperatura. Porque desde antes da colonização, a gente sempre fez cerâmica vermelha de baixa temperatura. Né? Quando chega a colonização no Brasil, a gente recebe uma forte influência da cultura europeia e isso resvala nos nossos objetos. Os nossos objetos, assim como uma busca, que é a relação que eu faço nessa pesquisa sobre a porcelana, assim como uma busca por um clareamento das pessoas, também sofreu um clareamento dos objetos. A gente começa a ter uma introdução dos objetos das argilas mais claras, mais refratárias, para suportar
alta temperatura e um desejo do branco, né? Um desejo do esmalte branco cobrindo esse barro ferruginoso que é daqui. No solo brasileiro, a incidência maior são argilas ferruginosas. Climas tropicais geram muita chuva e nosso solo tem muito ferro e vai contaminando, né? E contaminando é interessante porque quando a gente está no laboratório, ferro é considerado um contaminante da cerâmica. Então, quando eu li isso também, eu fiquei bem assustada, porque o ferro ele traz bastante benefícios nas massas, né? Como colorações, ele ajuda na fundência, ele não é considerado um contaminante, a não ser que eu tenha uma ideia de clareamento daquela massa. Então, eu fui vendo que toda a nossa pesquisa, o nosso costume de todos os dias é tomar café dentro de uma louça branca, dentro de uma xícara branca. Se a gente for em qualquer padaria, né, em qualquer lugar, qualquer canto do país, a gente vai tomar café numa xícara branca ou vai comer num prato branco. Do restaurante A ao B, né? Independente de classe, vai ser sempre uma louça branca. E da onde que vem isso? Então, eu comecei a pesquisar de uma forma bastante livre, né, sobre essa influência. E isso gerou uma palestra que eu dei com um título chamado Nossa Porcelana Tem Dendê, que eu denominei essa pesquisa de porcelana tem dendê porque é o nosso solo que tem ferro e a gente está negando ele. E essa é a beleza das nossas argilas, essa é a beleza da nossa cerâmica. Lindo mesmo, né? Hã? E é lindo mesmo, né? Não, e é lindo. Cerâmica, Eu acho que eu acho maravilhoso. se a gente colocar uma massa escura e uma massa branca, eu tenho certeza que as pessoas vão preferir a escura. Só que o comum, né, e também por outros motivos, não só por essa influência, eu entendo que uma comida, ela se mostre mais colorida em cima de uma louça branca, e tudo bem, né? Alguém pode querer mais o branco do que o preto, não tem problema com relação ao gosto. Mas acontece que as coisas muitas vezes são feitas por padrões, né? E não se questiona padrões. E eu acredito que o branco, a esmaltação, a massa, é um padrão sem questionamento. Bom, e aí eu comecei a investigar e o que me chegou, lógico, foi na história da porcelana, que começa lá na China. A porcelana foi inventada há milênios na China e porque eles demandavam, né, matérias-primas, eles tinham conhecimento das matérias-primas locais que permitiam com que eles fizessem uma massa clara, fundente, como a porcelana. Para a gente entender, uma cerâmica, dentro da grande definição do que é cerâmica, a porcelana está inclusa, né? Mas a gente acaba diferenciando por costume. Tecnicamente, a porcelana é uma cerâmica, mas ela é uma cerâmica sem poros, ela é uma cerâmica selada, né? A porcelana, ela é uma massa que no meio dela, ela acaba fundindo minerais. E esses minerais fazem com que esses poros se fechem, selem, né? Então, você tem uma massa que é quase um vidro. É uma cerâmica vítrea, que a gente fala. Então, é isso que define a porcelana. Os chineses chegaram nela por muitas pesquisas, muitos caminhos, mas principalmente por conhecimento da matéria-prima local que eles dispunham. Eles dispunham de fornos de alta temperatura, de mão de obra, muita mão de obra concentrada, explorada, né? E depois também pelo conhecimento dessas matérias-primas que eram, entre outras três, uma argila caulinítica, ou um caulim, como a gente às vezes confunde, são coisas diferentes, mas a deles, o que eles dispunham é algo muito semelhante, assim, uma argila de um caulim. Feldspato e quartzo. Né? Então, a mistura desses três ingredientes, eles foram testando porcentagens e chegaram na porcelana. Muito bem, isso chega na Europa e por volta, depois mais ou menos 1700, isso chega na Europa, 1200, perdão, e a Europa fica enlouquecida, chega com Marco Polo, né, e fica enlouquecida com aquele material muito novo, muito diferente de tudo, e começa a querer produzir porcelana sem conhecer as matérias-primas como os chineses já conheciam. E aí eles demoram 500 anos até conseguir produzir a primeira porcelana
europeia, né, feita de matéria-prima da Europa. Isso acontece primeiro na Alemanha, depois se expande para a França, Inglaterra e tudo mais. Só que ela vira o grande frisson. Quem tem porcelana na Europa entre a chegada dela de 1200 a 1700 é a nobreza, né? Então existiam milhares de mitos em cima da porcelana, que eu sempre conto no curso que eles diziam só para os reis, né, tomarem xícara numa porcelana, que se houvesse um veneno, o veneno não faria efeito se fosse servido numa xícara de porcelana. Então tem muitas lendas, mas que é igual o leite com manga, né? Para que a nobreza continue usufruindo daquele material e aquele material não seja popular jamais. Não foi interessante, porque era um símbolo de riqueza, né? E quando a corte brasileira chega no Brasil, vem para o Brasil por questões políticas, né? Napoleão pressionando Portugal e pressionando toda a Europa, inclusive a Inglaterra, que produzia muita louça e estava empilhando a sua porcelana até o teto porque não tinha como escoar por conta do bloqueio continental. Quando a corte portuguesa vem para o Brasil, ela vem com seus aparatos todos, porque eles estariam numa terra nova, mas nunca seriam de uma terra nova, né? A mistura não foi desejada desde sempre, né? Então, o que se tinha aqui era uma louça de barro, vermelha, de baixa temperatura. Como que era impermeabilizada? A gente tem várias técnicas no Brasil que, originalmente indígena, de impermeabilização, não fica 100% impermeável, mas você tem o brunido, que é pegar uma pedra e alisar com a pedra, né? Você tem resinas de árvore que os indígenas usavam muito para selar potes, né? Derretiam a resina no fogo, passavam no pote, e você tem a aplicação daqueles chás, como acontece no Espírito Santo, que são chás fungicidas, que são feitos com cascas fervidas, né? No caso do Espírito Santo, feito com jacatirão. Então, isso, de certa forma, impermeabiliza. Então, essa foi a louça que sempre foi utilizada. E lembrando que os germes foram vindos da Europa, não foram vindos daqui. Então, a nossa louça, ela nunca foi maléfica, né? Pelo contrário. A nossa louça nunca... É até complicado a gente falar isso no momento de pandemia, né? Mas, assim, a nossa louça nunca gerou um problema. O problema foram outros, né? E foi por questões higiênicas e por pestes que a louça foi modificando, mas não porque aqui existia esse tipo de problema. E aí o que acontece é que traz um novo povo, um novo costume, né? Um novo tipo de consumo, e começa a vir pessoas também que eram especialistas em diversas áreas, padeiros, né? Oleiros. Então esses oleiros começaram a formar fábricas no Brasil, primeiro com argila local, mas trazendo uma influência muito forte ainda do que se produzia em Portugal, na Espanha, que era aquelas louças vidradas com chumbo, ainda se produz muito em muitas regiões, né, do Brasil. De louça de baixa temperatura com esmaltada com chumbo. E aí o que se começou a produzir foi isso, a princípio, para depois de muito tempo, lá para o final do século XVIII, começo do século XIX, terem as primeiras fábricas de porcelana no Brasil. Bom, e aí essas fábricas explodem, hoje a gente tem produção de porcelana até hoje, a maioria das fábricas são importadas, né? A Schmidt é uma fábrica inglesa, a Oxford, não tenho certeza, mas também uma fábrica de origem de fora, né? Mas tiveram fábricas nacionais também, a Schmidt acho que é alemã e a Oxford é inglesa, acho que é isso. E aí a gente começa a produzir porcelana aqui e, com isso, uma busca, né, pelas argilas claras, que não são comuns do nosso território. Então, a gente não tem argilas brancas e que aguentem, que suportem alta temperatura tão facilmente no nosso território, do jeito que a gente tem as vermelhas, que são as das olarias, né? E com isso, o que eu acredito é que essa busca e essa vontade do branco e esse desenvolvimento de materiais muito trazido dessa cultura que chegou no Brasil, ela acabou anulando, né, a conscientização da questão mineral local, da produção de objetos feitos com matérias-primas locais,
né? Então, não tem importância se a gente precisar transportar a longas distâncias o caulim que vem lá da Paraíba para a gente usar na nossa porcelana aqui, ou os feldspatos do Nordeste para a gente usar na nossa porcelana aqui, porque a gente tem que fazer uma porcelana. Então, essa busca por uma territorialidade, por um conhecimento do território, não foi, ao meu ver, uma preocupação, e não é ainda. O que se busca é o resultado. Né? Hoje a gente não tem uma cerâmica com esse apelo sustentável, a gente não tem uma cerâmica, salvo em poucos lugares, né? E salvo de ceramistas artesanais, mas por conta da indústria, não é uma busca, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que produzir em larga escala, você tem que produzir muita quantidade, então você vai olhar para aquilo que é reproduzível, né? Você vai procurar objetos que eu consiga ter uma lavra que vai me fornecer matéria-prima para produzir aquele objeto e não importa de onde ela venha. E, enfim, e aí, outra coisa também interessante de falar é que o esmalte branco, né, ele precisa de opacificantes. Se você misturar um monte de matérias-primas e conseguir fundir, a tendência é ele ficar transparente. Então, quando você vai fazer esmalte, a primeira coisa que você faz é uma base transparente, como se fosse de unha. E aí, depois é que você dá cor e depois que você opacifica ele. Opacificar é torná-lo branco. Então, esses esmaltes brancos que a gente vê cobrindo as louças que estão nas padarias por aí, também não é uma coisa tão fácil de se conseguir. Né? Embora os opacificantes sejam óxidos não tão caros, não tão raros, eles são óxidos que estão a mais no seu esmalte. E aí eu me pergunto também se a gente precisaria disso, né? Se a gente não poderia aceitar, talvez, esmaltes com menos uso de óxidos, né? Com utilização de cores naturais das próprias argilas, né? Para expor essa massa bonita. Então... enfim, aí essa é a minha pesquisa no geral, assim, minha aplicação na vida dentro da cerâmica, né? Essa busca por cores mais naturais. O que eu acredito é que enquanto a gente tiver um senso estético voltado para essa perfeição industrial, para esse brilhantismo, para esse branco, e não tiver olhando para questões que envolvem a cerâmica num outro campo, como o social, como a tradição, como local, matérias-primas locais, como conhecimento daquele artesão, valorizando isso. Quando a gente não estiver valorizando isso, e só estiver valorizando uma estética X, Y, Z, a gente vai acabar desconhecendo muito do nosso território, muito da nossa cultura. Então, eu acho que é importante esse movimento slow e esse movimento de volta às artesanias, ele tem um papel importante, eu acho que nessa mudança estética, né? Nessa mudança de posicionamento estético, e também de levantar essas questões, como a gente está fazendo aqui, né? Imagine se a gente talvez trabalhasse numa indústria, a gente não pudesse estar de fato questionando isso. Mas dentro do ambiente artesanal, eu acredito que essa busca, esse uso, ele acontece e deveria acontecer mais, né? Através da conscientização. Eu não sei, mas assim, às vezes é uma percepção minha que, assim, quando você vai num restaurante mais conceituado, agora não na pandemia, né? Mas antes da pandemia. O nosso restaurante é em casa. Porque parece que uma coisa que era popular, né? Assim, que era usual, que a gente tinha os filtros de barro. Na minha casa tinha, na casa da minha avó. E essas coisas usuais que passaram a ser deixadas de lado por conta dessa indústria mesmo, né, do branco e do brilhante. Agora, o que a gente vê é que quando a gente vai nesses restaurantes mais luxuosos, assim, parece que virou um retorno, mas agora um retorno como um objeto de luxo. E, na realidade, é um olhar, talvez, por algumas pessoas que estejam mais atentas, porque um chefe de cozinha que está mais atento a esses movimentos. Em algum restaurante, por exemplo, no restaurante que eu fui, eles têm muita questão da sustentabilidade da comida, do orgânico. Então, eles estão mais preocupados com isso, não estão na massa. Então, eles vêm com esse movimento, trazendo talvez um crescimento aí para que as pessoas
possam enxergar mesmo e valorizar essa cultura, né? Essa produção manual. E outra coisa que, assim, eu estou iniciando nessa área da cerâmica, a gente percebe que ainda até no meio dos ceramistas, ainda a gente tem que buscar muito esse conhecimento, né? Que para mim eu sou dessa área, eu gosto muito de pesquisar, de estudar, de ler, dá para ver aqui atrás, né? E assim, quando eu comecei a trabalhar, até literatura não tem muita, né, Amanda? Sim, não. Eu acho que esse retorno, né, é bem recente. Sei lá, uns 5 anos para cá, a cerâmica deu uma explodida, assim, e não só a cerâmica, mas a gente vê o bordado, né, a gente vê a comida caseira, os pães de fermentação longa, tudo isso é retorno, né? E eu acho que é uma coisa recente, então também a gente está penando por materiais, exigindo materiais que a gente ainda não tem geração para escrever eles. Né? Se você for pensar em coisas recentes, a gente ainda não tem material para se discutir e realmente publicar para poder formar novos ceramistas com essa conscientização e com essa cabeça. Uma coisa que eu acho da cerâmica artesanal, assim, você falou desses restaurantes de mais alto padrão, assim, né? É que também a cerâmica virou um pouco isso, né? Acaba sendo algo um pouco elitizado, né? Quem que pode comprar uma louça artesanal, né? Acaba tendo um valor bastante alto e bastante longe para algumas pessoas. Ainda não é um objeto democrático, ainda não é uma prática democrática, né? Também. Mas o que eu acho que isso tem um pouco a ver também com a gourmetização, com esse movimento de gourmetização, tanto da comida quanto dos objetos, né? Em termos de se um objeto, se um tecido, ele é tingido com uma casca tal, pronto, o preço dele vai lá para cima, né? Por quê? Porque envolve tempo, e hoje tempo é dinheiro, né? Então, a gente, embora o material seja muito simples, você tem o seu tempo ali. Como que você vai cobrar sobre esse Mas, tempo? assim, ao mesmo tempo que a gente fala assim, não, tem um custo, mas, assim, também tem um consumo de uma parcela da população que teria condições de fazer uma escolha mais sustentável, mas que por falta de informação, ela continua escolhendo branco, continua escolhendo brilhante, continua não valorizando essa cultura local porque ela desconhece. Essa área da cerâmica, eu assim estou descobrindo muitas coisas agora nesses últimos anos que eu comecei a estudar um pouco mais, que antes eu nunca teria parado para pensar. Eu sempre achei muito bonito, manual, mas assim, essa diferença são coisas que, é por isso até que eu te convidei para vir falar um pouquinho para o meu público, sabe, assim, para as pessoas que me seguem aqui no Instagram e nas minhas redes sociais, para que eles possam ter esse tipo de conhecimento. Quando você, eu acho assim, que quando você compra uma peça do ceramista, você está comprando, acho que vem até a energia, né? A gente sente a energia da pessoa, né? Quando ela faz aquela peça. Uma peça de cerâmica, uma peça de roupa que você sabe quem fez. É diferente se você comprar de uma grande loja que você não sabe nem a história de quem criou aquela marca, o que está envolvido naquilo. Então, é um voltar assim, e eu acho que essa quarentena, ela veio para mudar muita coisa. E eu acho que, não sei no seu caso, mas eu acho assim que para mim, não só nessa questão de cerâmica que eu já vinha, mas em outras questões aqui dentro da minha casa, assim, para mim está sendo um despertar. Um despertar porque mais do que tempo é dinheiro, hoje eu percebo que tempo é vida. E assim, é o que a gente comenta. Hoje, no meu dia, eu não tenho ninguém para me ajudar em casa nas minhas atividades. Então, eu lavo, eu passo, eu e meu marido, né? Que a gente tem, eu, meu marido e a Sofia. Então, a gente lava, a gente passa, a gente arruma a casa, a gente faz o home office. E posso te dizer que a gente está mais produtivo do que antes. E ainda temos a possibilidade de ficar 24 horas com a nossa pequena. E assim, isso é um despertar maravilhoso.
E quando eu olho na internet, eu vejo o comércio local, eu vejo as minhas amigas que fazem um artesanato, que pararam a produção para fazer máscara, estão doando. Eu falo, gente, que coisa maravilhosa é isso, né? Que movimento é esse? Eu sei que tem todos os pesares, eu tenho pessoas que estão conhecidos que estão no hospital, um conhecido que está na UTI nesse momento. A gente sofre, faz as orações, faço a minha meditação diária, mas assim, a gente tem que pensar também nesse outro lado, que é um momento de reflexão, um momento de repensar e talvez de valorizar mesmo essa produção local e dar força aí para essa pesquisa maravilhosa que você tem, né? Que, nossa, quero muito ler a sua dissertação. Tem livro? Você vai editar livro? Não, talvez eu mandei para a editora Unesp, mas agora eu acho que eles demoram bastante para responder, mandei no final do ano, então agora não sei quando vai vir essa resposta, mas ela está online, disponível integral, PDF online, está no link da minha bio no meu Instagram. Lá na bio tem um link, é só clicar lá e tá disponível. Mas eu acho que a gente vai, de uma forma geral, né, Lili, eu acho que a gente vai começar um novo, assim, né? Vai ser igual eu estava falando esses dias com uma amiga, um novo normal, né? A gente não vai voltar ao normal, vai ser um outro normal, assim. Eu acho que essa conscientização dos pequenos, assim, de ajudar os pequenos, é que, na verdade, a gente vê que também são vários fatores, né? Primeiro que se tinha uma ideia de que o grande era estável. Né? E a gente está vendo que todo mundo é bem instável e está bem por um fio. Então, e outras coisas que eu acho que muita gente vai para esse artesanal é exatamente porque quer quer ter mais qualidade de vida. Independente, porque vai trabalhar mais, isso eu garanto, vai trabalhar muito, mas vai com certeza ter uma qualidade de vida, que é o que uma vez eu falei sobre isso, assim, que quando a gente trabalha em casa, igual eu fiz a opção de trabalhar em casa, né? Você não é só uma questão, você não vai conseguir computar de valor só o que você ganha e o que você gasta. Existem outras coisas que não são computáveis, que não são calculadas. Por exemplo, qualidade de sono, né? Se tem dia que eu não estou bem, eu posso deitar. Né? Eu não sou obrigada a cumprir um horário em um outro lugar. Eu não preciso pegar transporte todos os dias, né? Eu não preciso prestar contra, bater cartão, né? Eu não preciso ter só 2 dias na minha semana de folga. Eu posso fazer meus horários, eu posso trabalhar em momentos que eu sou mais produtiva, menos produtiva. Eu posso fazer férias junto com meu marido, porque isso também nunca batia. Eu tinha férias numa época, tinha outra, a gente acabava nunca viajando. Comigo agora sendo autônoma, a gente consegue fazer isso. Então, são coisas que você não tem como calcular e colocar numa balança, mas eu vou ganhar menos sendo autônoma. Não, existem outros cálculos, né, que a gente deveria ser feito. Um deles é saúde mental, principalmente saúde mental, né? Então, eu acho que esse retorno e essa valorização, quando a gente compra de um pequeno produtor, quando a gente compra uma cerâmica artesanal, uma roupa artesanal, enfim, qualquer coisa, um cosmético artesanal, uma comida artesanal, a gente está financiando diretamente pessoas e não pessoas que vivem de explorar pessoas, né? A gente está dando esse retorno de forma direta. Você não tem atravessadores. Então, isso promove qualidade de vida. Porque, de certa forma, os atravessadores nos tiram um pouco a nossa própria autonomia, né, de trabalho. Então, eu acredito que você, ao invés de comprar uma louça na Camicado, se você for numa feira de artesanal, de produtos artesanais, como tinha várias em São Paulo antes da pandemia acontecendo, e muito fortes, e muito boas, você comprando ali para presentear para você mesmo, enfim, o que você quiser, você tá financiando que aquela pessoa pague o inglês do filho dela, e não grandes empresas, sabe? E não são coisas muito diferentes, são valores muito diferentes. Outra coisa que esses dias foi um exemplo que você deu no seu curso também, que eu acho muito legal, a questão do filtro, né, de barro, porque hoje, assim, por muito tempo, e tem muita gente que faz isso, que compra garrafa,
plástica com água, Uhum, né? uhum. E aí tem várias críticas e teorias aí que você não está comprando água, você está comprando plástico, né? Que é É. que tem um grande impacto. Aí tem as conversas de não, esse plástico vai ser reciclado, então não tem. Mas assim, a energia para transformar esse material é muito grande. Eu trabalhei no departamento de águas da cidade, assim, eu conversava muito com o pessoal do tratamento de águas, eles falavam assim, olha, na nossa casa eu não tenho nem filtro, para falar a verdade, porque se eu não confiar na água que eu trato, que eu tô aqui como responsável técnico, quem vai confiar? Eles falavam para mim, falavam assim, não precisa comprar filtro, porque a água é confiável, a água aqui que a gente trata. E eu achei E legal, tem o assim, porque... transporte também. E não só a garrafa do plástico, o transporte. Imagina você transportar 5 litros, né? 5 litros, 5 litros. Tipo, a água ela já está encanada. Sim, Se você não está confiando, põe um filtro de barro, né? E aí tá tudo certo. Já é comprovado que é o melhor tipo de filtro do mundo. sim. Fala um pouquinho do filtro de barro pra gente. Bom, eu vou falar do filtro, mas eu vou falar também da moringa, porque Uhum, também é interessante, assim. A moringa, eu tenho muita gente que fala, a gente não compra moringa porque toda vez vaza. O filtro também vaza, né? Tanto uhum, que os pezinhos de filtro hoje são feitos de plástico. Ou geralmente você coloca um pratinho embaixo do seu filtro. Por quê? Porque o filtro é poroso, né? E o filtro sendo poroso, ele faz, e a moringa também sendo porosa, a gente fala de moringa de água fresca, né? Se a gente colocar um copo, uma água dentro de uma jarra de vidro e uma água dentro de uma moringa de barro porosinha, vermelha, dessa bem que a gente despreza, se a gente fizer essas duas experiências, a gente vai ver que a água da moringa está muito mais fresca, em termos de temperatura, muito mais agradável do que a que está no vidro ou no plástico. Por quê? Porque o fato da moringa ser porosa faz com que a água queira transpirar. Ela vai sair pelos poros, né, daquele barro. É como se fosse uma esponja, só que é uma esponja rígida. Então, essa água ela vai migrando. Quando ela chega na superfície de fora, ela tenta evaporar. E aí, quando ela evapora, ela condensa ali na parte de fora. Essa reação faz com que a água de dentro gele, resfrie. Então a gente tem uma água gelada porque a nossa moringa vaza. Não é um problema, é uma solução, né? A mesma coisa acontece com filtro. A água do filtro é sempre gostosa. Não tem uma pessoa que não goste do gosto da água e da temperatura da água. O gosto, como eu falo, não tem a ver com o barro. O barro não solta nada para ter gosto. O barro não tem gosto. Se a gente tirasse um caco de cerâmica do forno e lambesse, ele não tem gosto de absolutamente nada. O que acontece é que criam ali micro-organismos que são praticamente os mesmos que a gente tem na terra e que provocam esse cheiro de terra, esse gosto de terra. E eles não são maléficos, eles não são um problema, né? A gente vive uma sociedade antibiótica. A gente vive uma sociedade que quer matar todos os micro-organismos, só que a gente depende desses micro-organismos e muito para regular a nossa flora, para muitas funções do nosso corpo. uhum. Né? Dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro e ele está com uma flora apropriada e rica para funcionar. Se você matar essa flora, se você tomar muito antibiótico, você vai ter problemas sérios. Tanto que a palavra enfesada vem de fezes. Né? Então, a gente tem que ter uma ideia de que as bactérias, algumas são benéficas, né? E isso, dentro do filtro, as bactérias, se você tiver uma limpeza com um certo cuidado, geralmente se limpa com açúcar, tira um excesso daquele, mas tomar essa água não vai ter problema nenhum. E essa água vai estar com fungo. Então, essa asepsia, essa higienização excessiva, né, que também trouxe essa louça esmaltada, essa louça impermeável, também veio desse pensamento higienista, né, nas louças. E com isso também a diminuição em termos de valor, em termos culturais desses objetos, que nunca foram prejudiciais, não são prejudiciais. Né? São outras coisas, né, que nos fazem padecer. E a mesma coisa da panela. A panela também. A panela de barro, ela aguenta fogo porque ela é porosa. Né? Panela maciça, panela de cerâmica, a nossa cerâmica que a gente faz em ateliê, ela não aguenta chama direta.
ela precisa ser porosa para isso. Então, tudo isso são especificações do objeto que não tornam ele pior ou melhor, tornam ele específico para aquele determinado uso. A gente precisa ter consciência e saber para que a gente está usando, mas não há uma classificação de melhor ou pior, né, nesse sentido. E ele falou outra coisa, bom, o próprio tijolo precisa ser poroso, as telhas precisam ser porosas, tudo isso tem necessidades, né? Não são coisas ruins, enfim, como a gente às vezes está acostumado a entender. E esse utilitário que a gente faz no ateliê, ele tem um grau de porosidade que é aceitável, né? Para ser usado como utilitário, mas isso não influencia em nada, né? Porque a gente vê hoje uma grande tendência de esmaltar só a parte mesmo onde vai a comida e deixar a cerâmica aparecer, né? O que acontece é que se o utilitário tiver uma absorção de água muito alta, ele vai inchar com água, se você deixar ele dentro de uma pia, e isso pode gerar tensões no esmalte e criar gretas, trincas no esmalte, mas não tem problema nenhum, ele não vai soltar, né? O máximo que vai acontecer se você não higienizar é que aquelas gretas vão começar a ficar escuras. Se você beber um café, uma xícara gretada, ela vai ficar escura. Isso não quer dizer que está suja. Se você lavar, ela está limpa. Só que ela pigmentou, né? Então ela modificou. E outra coisa, quando começa a crescer um bolorzinho, micro-organismos embaixo daquela louça ou na parte exposta, também isso não vai matar ninguém. Sim, com certeza não vai matar ninguém. A qualidade do alimento que você está pondo ali é muito mais importante do que aquela louça. E é o que eu falo, tem muito mais bactérias na buchinha que a gente lava a louça do que na louça. Então não é um problema, né, que a gente busque uma louça perfeita. Essa busca não é assim, não se justifica tanto, ao meu ver. Isso é muito meu ponto de vista. Tem pessoas que são totalmente contrárias a esse pensamento. Mas a gente fica, na verdade, querendo uma excelência, né, muito grande. Então a louça tem que ser o mais resistente possível. Para quê? O máximo que a gente vai fazer é jogar ela na pia. Ela não vai suportar nenhuma queda. Então, também eu acho que a gente pode economizar em outros processos para que esses objetos possam ser mais acessíveis mesmo, e que a nossa produção seja menos sofrida, né? Menos tão excelente assim. Muito bom. Ai, Amanda, muito obrigada. Eu vou deixar o endereço do seu Instagram aqui no vídeo. E também vou deixar o link da sua dissertação de mestrado, posso, né? Claro. Eu deixo o link. Ou senão as pessoas entram lá no seu Insta, lá na bio, e também podem entrar por lá, né? E assim, queria agradecer muito com essa sua contribuição, que eu fiquei apaixonada. Tinha vários treinamentos com você marcados que foram cancelados por conta da pandemia, né? Mas assim que tudo isso passar, e vai passar, e tudo vai ficar bem. E eu espero poder aprender muito mais com você. E gratidão por tudo, por essa sua generosidade. Para quem não sabe, a Amanda me conhece só de um treinamento e topou vir aqui no Instagram compartilhar tanto conhecimento, o tempo dela comigo e com vocês, assim, com todo o carinho que vocês perceberam que ela tem, né? Amanda, gratidão, viu? Obrigada, Lili. Eu que agradeço o convite, e eu acho que é sempre bom falar de coisas que eu acho que não só por saber que tem pessoas interessadas, então eu fico muito feliz de poder compartilhar para a gente também crescer juntos, né? E também porque eu acho que conhecimento nunca serve quando está sozinho, é para ser compartilhado mesmo. Então, obrigada a você pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês.